de Cristo, amados de Deus. Vamos dar início hoje ao estudo do capítulo A Estrutura do Reino de Deus. Faz parte do estudo do Evangelho do Reino de Deus. E o texto base deste capítulo é Mateus 25, versículo 34, quando Jesus diz: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Se há uma coisa que me impressiona, é a organização de Deus. Como o nosso Deus é perfeitamente organizado. Deus faz tudo segundo o conselho da sua vontade. E esse conselho é estabelecido antes da fundação do mundo. Por exemplo, o reino de Deus é um reino que foi planejado lá na eternidade. Todas as suas nuances. Tanto que nós vamos ver mais para frente que todas as estruturas estabelecidas na terra hoje, elas copiam o reino de Deus. Eu chegaria ao ponto de dizer que até o reino das trevas se utiliza da estrutura do reino de Deus. E nós vamos ver isso no decorrer dos estudos que vierem para frente. É muito interessante nós vermos que Deus se preocupava com coisas minúsculas, assim, meticulosidade. Quando Deus, por exemplo, chama Moisés para lhe dar a ordem de edificar um tabernáculo onde os sacerdotes deveriam ministrar, Deus fala assim para Moisés: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Coisa linda, né? Deus fez uma maquete. Uma maquete. Sim. Eu que trabalhei com imóveis, trabalho ainda, acostumei-me a ver maquetes de empreendimentos de imóveis novos que iam ser lançados. E no salão de vendas, quando se lançava a venda do imóvel, lá estava a maquete mostrando, dando uma visão global de como ficaria o empreendimento. Pois Deus fez uma maquete e mostrou para Moisés e exigiu de Moisés obediência à sua palavra e cumprimento a tudo aquilo que ele, Deus, havia planejado. Deu a Moisés o exemplo para que Moisés pudesse visualizar aquilo que Deus já visualizou, já visualizava na sua mente, do seu coração, e Moisés então se inteirou do que Deus realmente queria para fazer exatamente como ele havia dito. Sim, amados de Deus. Olha só o que nos fala Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus começa a falar com o povo de Israel a respeito de como seria a estrutura do seu reino. O povo de Israel, que é o exemplo do povo eleito de Deus, claro que nós sabemos que o Israel de Deus é maior do que o Israel político. E até mesmo diria que nem todos de Israel são filhos de Deus. Havia criação também. Mas o fato é que Deus tem uma propriedade peculiar, como diz a palavra de Deus, dentre todos os povos. Todos os povos, entre eles ou no meio deles,
tem um povo que é propriedade peculiar, particular, exclusiva do Deus vivo. Agora presta atenção. Esse sistema do governo de Deus, do reino de Deus, é um sistema que Deus estabeleceu e que o colocou em prática. Primeiro, Deus dá a ideia do tabernáculo, mostra para Moisés. Agora Deus está constituindo um sacerdócio. No meio desse texto de Êxodo 19, se nós prestarmos bem atenção, nós encontraremos, isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nós encontraremos as 4 dimensões desse reino de Deus. Sim, encontraremos isso. Mas nós vamos encontrar na Bíblia uma coisa que Deus faz questão de registrar. Qual é o sistema deste governo divino? O sistema do governo divino, dividido em 4 dimensões, estabelece como Deus o rei de toda a terra. Então, primeira dimensão do reino de Deus é o rei. O rei é um monarca. Logo, o sistema político de governo é monarquia. Mas o monarca é Deus. Então, passa a ser teocracia. É um sistema monárquico cujo rei é Deus. Olha o que diz Salmo 47, versículo 7. Deus é o rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Sim, ele é o rei de toda a terra. E é até o fim. E o será para sempre. Jesus vai reinar? Sim, vai reinar durante 1 milênio, durante 1000 anos. Mas a palavra de Deus diz que depois que completarem os 1000 anos, o próprio Jesus sujeitará ao Pai todas as coisas, quando ele descer na Nova Jerusalém. Sujeitará ao Pai todas as coisas, e ele mesmo, Jesus, se sujeitará ao Pai, ao monarca, ao rei, ao principal do seu reino. Preste atenção quando Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: venha o teu reino. Jesus estabelece bem conhecimento a respeito de que ele era um príncipe regente, que o monarca principal, o soberano, o Senhor de todos, o supremo e eterno Deus, ele é o rei do reino de Deus. Então nós temos diante de nós a primeira dimensão do reino de Deus, que é o rei. É importante que nós vejamos isso hoje e nos tomemos dessa verdade e tenhamos tranquilidade, certeza, convicção de que esse rei, esse Deus, é Senhor sobre todas as coisas e organizado ao ponto de nos dar garantia, segurança e paz no coração, na certeza de que ele fará cumprir todas as coisas que planejou para a glória do nome do Rei, que é Ele mesmo. Que seja assim conosco, que nós possamos estar descansados nessa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, amados de Deus. O Ministério Rios de Água Viva se alegra em oferecer a você a oportunidade de realizar em sua igreja um seminário, congresso, série de conferências de avivamento. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso, é tempo de anunciarmos a igreja gloriosa para que ela se levante nesta terra. Temos certeza, sua igreja jamais será a mesma. Anote nossos contatos e ligue
Estamos esperando a sua ligação. Paz de Cristo.